ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós queremos clamar, Senhor, a Ti nesta noite. Que os Teus olhos estejam olhando para nós, que os Teus ouvidos estejam inclinados para o nosso clamor nesta noite. Que cada casa, cada coração nesta noite seja cheio do Teu Espírito, seja cheio do Teu poder. Que toda palavra que seja declarada aqui neste altar nesta noite sejam sementes que encontrem um terreno favorável
para que esta semente possa crescer nos corações, a semente da esperança, a semente da fé, a semente do amor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos, Senhor, entoar louvores a Ti nesta noite, te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua proteção e provisão. Nós sabemos, Senhor, que nós não somos dignos, mas nós sabemos que Tu nos ama apesar de nós. Que o Senhor nos ama de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós cremos no Teu Filho e por isso nós somos também os Teus filhos. Guarda-nos com a Tua poderosa mão, Senhor. Nos protege, nos ajuda, nos ouve. Aleluia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós te adoramos, Deus. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Oh, aleluia. Eu consigo ver gloriosamente a vinda do Senhor Jesus. E a palavra nos assegura que naquele dia todo joelho dobrará, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Teu santo nome é Jesus. Aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite para cultuar e adorar o nome do Senhor.
mesmo estando nós confinados, os irmãos, acatando aí a determinação do nosso governo, e nós estamos aqui para fazer um culto e você da sua casa possa cultuar conosco. Quero te pedir que não deixe apenas o computador ou o celular ligado, mas que nesses minutos que você vai estar aqui louvando ao Senhor e ouvindo a palavra, você possa dedicar ao Senhor como um culto de adoração a Ele. Hoje é terça-feira, na nossa igreja seria culto de oração e ensino da palavra. E estamos aqui para que você possa estar cultuando também juntamente conosco. No nosso chat que temos no YouTube, os irmãos conseguem se aproximar, estar mais juntos, conversando também. É claro, sem a distração do culto. Mas é a bênção que a gente tem para estarmos juntos através da internet. Que Deus abençoe. Hoje estão comigo aqui o irmão Hélio Júnior e a sua esposa, a irmã Janaína, que vão estar continuar louvando ao Senhor, e Ele estará trazendo a mensagem, a palavra de Deus para nós aqui nesta noite. Que Deus os abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente, estarei aqui pregando a palavra do Senhor, é quarta-feira, mas a maioria estão em casa, e podemos estar assim todos os dias ligadinhos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe aí na sua casa. Não esqueça de orar por nós, para que o Senhor nos dê graça a continuarmos aqui todos os dias fazendo a transmissão. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos declarar que nós adoramos um Deus vivo, porque Jesus vive. Aleluia. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para me perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei o quê? Terei vitória, porque irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
que vivo está. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, terça-feira, culto de ensino na maioria das congregações da Assembleia não será diferente. Hoje a gente vai estar aqui estudando, trazendo um estudo da palavra sobre o livro do profeta Abacuque. Se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa, abra ela. Se tiver um caderno para fazer anotações, nós vamos nos aprofundar nesse maravilhoso, pequeno, mas tão grande de revelações da palavra de Deus, desse livro chamado Abacuque. Esse livro possui apenas 3 capítulos. Você pode ler ele em 15 minutos, você termina de ler ele. Recomendo a leitura dele depois dessa palavra. Hoje, nós vivemos num momento de contraste. Contraste entre o medo e a esperança, a ansiedade e a confiança. E esse livro de Abacuque é muito propício para nós nos dias de hoje. Eu resumi ele numa frase: confiança apesar das circunstâncias. Queria ler com vocês apenas o capítulo 1, o verso 2 e o início do 3, que diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por quê? Essas duas frases de Abacuque. Até quando? Por quê? Creio que sejam também as nossas perguntas. Vamos orar para podermos entrar na palavra de Deus. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu povo reunido, cada um no seu lar, Senhor, ao redor da tua santa palavra. Nós te pedimos graça, Senhor. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja com cada um agora no seu lar, Senhor. Abrindo o coração, abrindo a mente, abrindo os olhos, Senhor, para que nós possamos receber, Senhor, esse pão que veio do céu, que é a tua palavra, Pai. Conduz, Pai, e nos ensina a andar nos teus caminhos. É isso que nós te pedimos essa noite, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Quando a gente olha para o livro de Abacuque, nós temos que, como outros livros dos profetas, nós temos que ter em mente a visão tripartida, uma visão, um prisma de 3 pontos. Um olhar para o passado, algo que já aconteceu. Um olhar para o presente, para que nós aplicamos a nossa vida. E um olhar para o futuro, como uma profecia. Quando olhamos para Abacuque, nós temos que ter isso em mente. Um olhar para o passado, um olhar para o presente e um olhar para o futuro. Lembra da Santa Ceia? Quando Jesus diz: fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Fazei isto, presente. Em memória de mim, lembrando algo que ocorreu no passado, até que eu venha, apontando para o futuro. Esse prisma do total, do passado, presente e futuro, do total controle de Deus. Uma mensagem para o passado, para o presente e para o futuro. Por que isso é importante? Porque aquilo que a gente crê a respeito do futuro modela o nosso comportamento no presente. Vai trazer ou medo ou esperança, ansiedade ou confiança. E é esse o tema de Abacuque: confiança apesar das circunstâncias. Qual é o propósito do livro de Abacuque? O seu propósito é trazer uma resposta ao coração humano quando este questiona Deus em seus caminhos. Esse é o propósito do livro de Abacuque. Enquanto o propósito do livro de Jó é por que o justo sofre, Abacuque vai além. Ele vai, por que o justo sofre
e os ímpios prosperam, o mal prospera. Esse é o questionamento do livro de Abacuque. Nós vamos ver algo muito interessante. Abacuque, como eu falei, ele possui três capítulos. No capítulo 1, você vai ver um Abacuque triste, angustiado, aflito. Mas quando você vai para o capítulo 3, o Abacuque que você encontra é totalmente diferente. É um Abacuque que está louvando a Deus, que está cantando, capaz de enfrentar qualquer adversidade na sua vida. O que houve com esse profeta para sair de um estado de aflição, ansiedade, pessimismo, para um estado de fé, confiança, alegria? O que houve? O segredo está no meio do livro, no capítulo 2. Então o que nós vamos fazer vai ser como um sanduíche. Capítulo 1, o pão de baixo. Capítulo 3, o pão de cima. E o recheio, nós vamos estudar, é o capítulo 2. Vamos dar uma estudadinha no capítulo 1, que diz assim: peso que viu o profeta Abacuque. Quando fala de peso, fala de sentença, fala de juízo, fala de julgamento. E por que esse juízo, essa sentença, esse julgamento? Olha como estava o povo de Abacuque. Não muito diferente da nossa situação, não muito diferente do povo brasileiro. E por ver aquela situação, Abacuque questiona Deus. Para você entender um pouquinho do contexto, se a gente for levar para o lado profético, no capítulo 1 de Abacuque, fala sobre apostasia e tribulação. O povo tinha apostatado e Deus mandaria tribulação. No capítulo de Deus, vai falar sobre a ira de Deus sobre a Babilônia, tanto a Babilônia do tempo de Abacuque, como uma figura e tipologia da Babilônia do tempo futuro. Também vai falar no capítulo 3 sobre o avivamento vindouro e também sobre a vinda de Cristo, lá no capítulo 3, olhando tanto para o tempo de Abacuque como o tempo futuro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Qual é o contexto? Você já deve ter ouvido falar sobre o rei Josias. Existe Israel do norte e Judá no sul. Israel não teve nenhum rei bom. Todos perverteram a lei do Senhor. Já em Judá, descendentes de Davi, houveram pelo menos uns 8 reis bons. Entre eles, Josias. Josias foi um rei que redescobriu a lei do Senhor. Foi um homem que tentou cumprir a palavra de Deus. Ele trouxe um reavivamento, ele trouxe uma reforma. Se nós quisermos uma reforma na igreja, devemos trazer de volta a palavra de Deus para os nossos púlpitos. Chega de achismo, chega de heresias catadas na internet. Que o povo de Deus possa se aprofundar na palavra de Deus e trazer alimento para a igreja. Esse é o nosso desejo como o rei Josias fez, uma reforma, um reavivamento. Só que essa reforma, esse reavivamento, não durou muito. Logo quando o rei faleceu, o povo voltou aos ídolos, voltou a quebrar o mandamento. E essa é a situação daquele povo em que, contemporâneo de Jeremias, Abacuque clama: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição, a violência estão diante de mim. Também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Esse é o contexto de Abacuque. Por isso ele clama: Senhor, olha a situação do teu povo, Senhor. O Senhor não vai fazer nada? O Senhor está vendo e não vai fazer nada? Esse é o questionamento. Ele questiona: por que o Senhor permite esse mal? Por que o Senhor vê esse mal e fica parado, não faz nada? Ele questiona isso a Deus. Mas no versículo 5 nós vamos ver que Deus pede para ele parar de olhar as circunstâncias. Primeiro ele olhava ao seu redor, olhando as circunstâncias. Deus pede para ele: Abacuque, olha mais para frente, vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada.
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. As perguntas de Abacuque. Até quando e por quê? Ele questiona a Deus. Até quando? Eu creio que todos nós temos um até quando, ou seja, quanto tempo vai durar essa prova? Quanto tempo vai durar essa situação? Todos nós temos um até quando. Não somos diferentes de Abacuque. Abacuque também queria o porquê. Senhor, por que isso está acontecendo e o Senhor não faz nada? Abacuque queria uma explicação dos acontecimentos, dos eventos que estavam ao seu redor. E por um momento Abacuque não teve a sua oração respondida. E essa talvez seja a situação de muitas pessoas. Creio que você já tem muitas experiências em que você ora e Deus te atende. Mas há também momentos em que você ora e não ouve a voz de Deus. Abacuque passou por isso. Normalmente, nós temos alguns erros na oração, alguns problemas para que Deus não nos ouça. Um deles, você conhece aquela música? Deus não rejeita a oração. Deus rejeita a oração. Deus rejeita louvor, Deus rejeita adoração. Se você já ouviu, Saul foi tentar fazer um sacrifício, foi tentar fazer uma adoração a Deus, mas ele estava em desobediência. Quando Caim vai oferecer uma adoração a Deus, Deus não aceita a sua adoração. Por quê? Porque Deus, antes de procurar adoração, Deus procura em primeiro lugar adoradores. Antes da adoração, ele procura adoradores. Porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai busca adoradores. Qual era o problema da adoração de Caim? O problema estava nele. Caim, da Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Lembra quando Jesus fala que quando alguém tem algo contra um irmão, antes de fazer um sacrifício para Deus, a sua oferta, você tem que primeiro o quê? Se consertar com o seu irmão. Então Deus, sim, ele rejeita oração, adoração e louvor daquela pessoa que está em pecado, que está desobedecendo a Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Os ouvidos de Deus não estão tapados às nossas orações, mas o pecado faz separação entre Deus e nós. Só que esse não era o problema de Abacuque. Um outro problema que pode acontecer na oração é a gente pedir mal. Tiago vai dizer que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós pedimos para que nós venhamos gastar os nossos deleites. Mas esse também não era o problema de Abacuque. Abacuque não estava pedindo algo errado, algo mal. Um outro problema que nós podemos ter na oração não respondida é que ela tem que ser segundo a sua vontade. E aí sim, se é segundo a sua vontade, ele responde. Mas Abacuque não estava em pecado, não estava pedindo mal, estava orando segundo a vontade de Deus, para que houvesse justiça em meio ao caos. E por um momento, Deus parece ter ficado em silêncio. Quando oramos, Deus sempre responde. Ele responde com um sim, um não ou um espere. E eu creio que esse seja o mais dolorido. A agonia em não saber até quando, Senhor, a questão de o porquê disso está acontecendo. Abacuque passou por esse problema. Por que, Senhor? Nós queremos uma explicação. Só que aconteceu algo interessante com Abacuque. Ele estava orando para Deus, para que Deus mudasse a situação do seu povo. E Deus demorou um pouco e respondeu. Existe uma frase de Agostinho que eu gosto bastante, que é: eu acreditava que Deus não ouvia as minhas perguntas, mas era eu que não entendia as suas respostas. Deus responde agora a oração de Abacuque. No mundo diz, ora que melhora, né? Mas para Abacuque aconteceu algo estranho. Ao orar, piorou a situação. Quando ele pensava que a situação ia melhorar, Deus o avisa para ele olhar para as nações. Ele estava olhando as circunstâncias, agora, Abacuque,
olha o que eu estou fazendo entre as nações, porque eu vou enviar Babilônia. Abacuque fica paralisado, Abacuque fica espantado, aterrorizado. Como Deus? Como? Eu estou aqui clamando ao Senhor, para o Senhor melhorar a situação, e o Senhor diz que vai vir Babilônia, algo muito pior para invadir Judá. Deus, ele tem um princípio, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. É o princípio da morte e ressurreição. Por toda a Bíblia você vai ver esse princípio. Você vai ter aí na sua mente muitas histórias bíblicas em relação ao princípio da morte e da ressurreição. Qual é esse princípio? As coisas pioram muito antes de melhorar. Olhe, por exemplo, para o Êxodo. O povo saiu do Egito, mas agora tinha um mar vermelho para atravessar. O que aconteceu? Mar fechado na frente. Faraó vindo atrás. Morte. Não havia solução humana. Mas vem Deus e abre o mar. Ressurreição. Traz vida para o seu povo. Morte significa o quê? O que eu quero dizer com o princípio de morte e ressurreição? Morte é quando o homem não pode fazer mais nada. Não está mais na capacidade do homem de atuar naquela situação. Isso é morte. O homem chega a total fragilidade. Mas existe a ressurreição. E somente Deus pode ressuscitar os mortos. É quando somente Deus pode fazer algo naquela situação. Esse é o princípio de morte e ressurreição. Esse mesmo princípio é aplicado na nossa salvação. Por exemplo, enquanto você acha que é uma boa pessoa, que faz boas obras, Deus não vai te salvar. Mas a partir do momento que você confessa, que você fala para Deus o que você é pecador, se arrepende dos seus pecados, se converte da sua maldade, aí sim Deus vai e te salva. É a mesma coisa do exemplo, esforça para se salvar, o salva-vidas apenas. Deus, por meio de Jesus, é a mesma coisa. Enquanto tentamos, através das nossas próprias forças, ganhar a salvação, Deus não nos salva. Mas quando contemplamos a nossa pequenez, quando contemplamos os nossos pecados, aí sim, quando reconhecemos que somos pecadores, Deus vem e nos salva. Esse é o princípio da morte e ressurreição. Deus estava querendo ensinar para Abacuque que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que embora as coisas pareçam boas ou ruins, Deus está no controle de todas elas. Deus está no controle dessa situação atual pela qual nós estamos passando. Eu conheço uma história de um velho chinês cristão, que ele tinha uma fazenda, era muito interessante. Ele tinha um vizinho e ele estava lá consertando a sua cerca que havia quebrado. De repente, ele estava com o portão aberto, apareceu uma manada de cavalos selvagens e entraram no portão desse velho chinês. Ele rapidamente fechou o portão e ficou com aquela quantidade enorme de cavalos, que valiam muito dinheiro. O vizinho olhou, rapaz, que sorte, hein? O chinesinho disse, boa sorte, má sorte, Deus é que sabe. No dia seguinte, o filho desse chinês foi tentar domesticar um desses cavalos selvagens. O que aconteceu? Seu filho caiu do cavalo e acabou quebrando a perna. O vizinho, olhando a situação, disse, rapaz, que azar, hein? Convocando todos os jovens para uma guerra que seria perdida na certa. O filho do vizinho foi, mas o do chinês, que estava com a perna quebrada, ficou em casa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem, que estão debaixo do poder de Deus. É importante a gente saber que às vezes Deus permite que as situações saiam do nosso controle para mostrar que é Ele que tem o controle da nossa vida. Amém? Esse é o capítulo 1, então, Abacuque aflito, Abacuque angustiado por causa da situação que, em vez de melhorar, piorava. Ele orou para Deus, pedindo para que Deus desse jeito na sua nação. E Deus diz, enviarei Babilônia, enviarei um povo para disciplinar o meu povo.
Essa era a situação de Abacuque. E Abacuque questiona Deus: como pode um Deus santo permitir um mal? E agora nós vamos ver o contraste. Capítulo 1, Abacuque aflito. Ele começa a dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Abacuque, agora com o coração transformado de Deus, e aplicamos no nosso cotidiano. Quando nós somos transformados, o mundo ao nosso redor também é transformado. É dessa maneira que a obra de Deus será avivada. Olha o que Abacuque disse: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Se você estuda Daniel, você sabe sobre o que eu estou falando, sobre o tempo determinado. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E até o fim falará e não mentirá, se tardar. Se tardar. Isso é algo recorrente nas parábolas de Jesus. Jesus, após falar sobre tribulação, anticristo, ele usa algumas parábolas para preparar o seu povo. Ele fala sobre o mordomo fiel e infiel, que diz que, e tardando o seu senhor, aquele servo infiel começou a maltratar os seus conservos. Mas aí vem o juiz e julga aquele servo infiel. Nós vemos as 10 virgens e tardando o noivo. Algumas virgens, elas não esperavam que o noivo demoraria tanto. Algumas virgens acreditavam que ele não viria, que ele viria antes da meia-noite. Então o óleo que elas tinham até a meia-noite dava. Porque Jesus, o noivo, não viria antes da meia-noite. Mas o que acontece? E tardando o noivo, todas tosquenejaram. Mas as prudentes, elas tinham azeite para atravessar a madrugada. A Bíblia vai dizer para as virgens que há um grito, e à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Não está dizendo naquele momento que o noivo chegou à meia-noite, mas que a partir dali a sua vinda estava próxima. Os sinais que Jesus anunciavam que Jesus estava próximo. Os sinais são o clamor de Deus à meia-noite, que a sua vinda se aproxima. Só que algumas não estarão preparadas para atravessar essa madrugada até a vinda de noivo. Por isso Cristo quer que nós estejamos preparados para essa meia-noite que virá, essa hora mais escura do dia. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Uma coisa que você pode ter certeza, irmãos, é que a palavra de Deus não falha. O que Deus falou vai se cumprir. Ele anunciou na sua palavra que o descendente da mulher esmagaria a cabeça de serpente e ferido seria o seu calcanhar. Quando fala de ferido o calcanhar, fala de uma morte traiçoeira. Jesus foi morto traiçoeiramente. Foi prometido que ele nasceria de uma virgem, foi prometido que ele nasceria em Belém, e isso se cumpriu. Foi prometido que ele seria crucificado. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. 1000 anos antes de Cristo vir à terra, já estava escrito, determinado, como seria a sua morte. Cristo foi profetizado que ele ia nascer e nasceu. Foi profetizado que ele iria morrer e morreu. Foi profetizado que ao 3º dia ele ressuscitaria e ele ressuscitou. Então tenha certeza de que, como está prometido, profetizado, que ele virá, creia, porque certamente ele virá. A palavra diz, não tardará. As pessoas dizem no mundo, Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus não tarda e não falha. Ele chega na hora certa. Ele chega no tempo determinado. O que mudou a situação de Abacuque para um momento de aflição,
para um momento de esperança, cantando: ainda que a figueira não floresça. O que mudou a história desse homem está no verso 4. O que mudou a história da igreja cristã, da reforma protestante, está no número 4. Abacuque pergunta: Senhor, até quando? Senhor, por quê? Deus diz para Abacuque: Abacuque, os tempos determinados que o meu pai escolheu não te interessam, Abacuque. O motivo pelas quais as coisas estão acontecendo não te interessa, Abacuque. Eu te chamei não para saber até quando, nem o porquê das coisas. Sabe por quê, Abacuque? Porque a minha resposta, aliás, é uma proposta. A minha proposta, Abacuque, é que o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E foi isso que transformou a vida de Abacuque. Abacuque parou de olhar as circunstâncias. No capítulo 3, ele olha para o futuro. Sim, Deus vai cumprir a sua palavra. Ele tinha esperança. E esperança, irmãos, não é apenas uma expectativa de que vai acontecer ou não. Esperança para um crente, esperança na Bíblia, é certeza de um acontecimento futuro. E o que Deus quer de nós é que nós tenhamos confiança apesar das circunstâncias. Olha o que está escrito em capítulo 2, no verso 4 de Abacuque. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque descobre que sim, Deus vai julgar Babilônia. Deus enviará Babilônia para disciplinar o seu povo, mas logo depois enviará a ira de Deus sobre Babilônia. Isso acontece lá em Daniel capítulo 5, se você quiser ler depois em casa. Babilônia é destruída. Isaías 14, Jeremias 50, 51 vão falar sobre a queda de Babilônia. Mas essa profecia de Abacuque, capítulo 2, verso 3, não aponta apenas para o tempo de Abacuque. Ela aponta também para o tempo da vinda de Cristo, dizendo que o povo de Deus pode passar por aflição, pode passar por tribulações, mas a ira de Deus sobre aqueles que fizeram mal ao povo de Deus virá. E embora você não entenda a situação, Deus quer que, mesmo sem ver, você confie nele, que ele está no comando de tudo. E aqui nós vemos, eis que a sua alma se incha. Nós vemos o contraste entre o soberbo, orgulhoso, e o humilde que tem fé. Existe uma parábola muito interessante sobre o trigo e o joio, que nos remetem à soberba e à humildade. Jesus, ele explica essa parábola, nós não temos o que inventar, ele é bem claro. Ele explica que o trigo são os filhos de Deus, o joio é o filho do maligno, e o campo é o mundo. E ele diz que esses dois irão crescer juntos até a consumação do século. Veja, ninguém é tirado antes, os dois crescem juntos. Quando chega a consumação dos séculos, vem a colheita, onde Deus separa o trigo, separando do joio. Mas repare agora a soberba e a humildade. Aquele que tem fé e aquele que não crê. O joio, você vai ver, se você conhecer, você vai ver que ele cresce retinho. Só que nas suas pontas, o seu fruto não tem nada, é vazio. Ele está reto, mas é vazio, soberbo, inchado, exaltado. Mas o trigo é diferente. Você vê que à medida que o trigo cresce, os seus frutos crescem e ele se encurva. Isso remete para nós à humildade. Enquanto o joio soberbo, o trigo humilde, quanto mais fruto tem, mais humilde é. E um dia, Cristo virá passar a foice de Deus e será colhido o trigo para o seu celeiro, mas o joio será colhido e lançado na fornalha. O soberbo e o humilde. É o princípio na Bíblia vai falar sobre o mistério da iniquidade e o mistério da piedade. Essa profecia do capítulo 2, no verso 4 a verso 5, que diz assim,
Tanto mais por ser dado ao vinho desleal, um homem soberbo, que não se contém. Esse homem soberbo, na época de Abacuque, era o rei da Babilônia, mas apontando para o futuro, aponta para o anticristo. Olha o que diz sobre ele. Não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Assim como a Babilônia do passado quis conquistar todo o mundo, o anticristo do futuro também vai querer ter domínio sobre todas as pessoas. Mas olha o ministério da iniquidade e o mistério da piedade. Mistério da iniquidade aponta para o anticristo. Mistério da piedade aponta para Cristo. O que nós vemos no mistério da iniquidade? Aquele que é homem quis se fazer Deus. O que nós vemos no mistério da piedade de Cristo? Aquele que é Deus se fez homem. O soberbo versus o humilde. Nós, irmãos, diante dessas circunstâncias que nos afligem, isso mostra a nossa fragilidade, a nossa dependência e o quanto nós devemos estar firmados na proposta de Deus, que é: o meu justo viverá pela fé. Fé no quê? Fé na fé? Não, irmãos. Fé na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se o justo viverá pela fé, nós vemos em Romanos 1,17, nós vemos em Gálatas 3,11, mas o contexto em que Abacuque traz é o contexto de Hebreus 10,38, onde diz que o meu justo viverá pela fé, permanece fiel em meio às tribulações. Esse é o contexto de Abacuque. Lembrando que fé não é um ato pontual no passado, mas fé é um modo de vida. Não basta ter fé, é necessário permanecer na fé. Que o Senhor possa aumentar cada dia a nossa confiança nele, aumentando a nossa fé. Porque nós temos um inimigo, irmãos, que vai querer roubar a nossa fé nessas situações. Se você vê, Satanás, ele é o inimigo da nossa fé. E ele tem uma estratégia para acabar com a nossa fé. Desde o começo, desde o Éden, ele usa 3 princípios. Primeiro, ele coloca a dúvida. Segundo, ele conta uma mentira. Terceiro, ele traz acusação. Você lembra no Éden qual foi a primeira frase de Satanás para Eva? Ele fala assim para Eva: foi assim mesmo que Deus disse? O que ele está fazendo? Botando dúvida naquilo que Deus falou, botando dúvida na palavra de Deus. A primeira coisa que Satanás quer fazer com você é que você tenha dúvida a respeito da palavra de Deus. Será que é assim mesmo o que Deus falou? A segunda coisa que Satanás faz aos filhos de Deus é colocar uma mentira. Se a dúvida caiu no seu coração, o terreno está preparado para ele lhe contar uma mentira. Lembra para Eva o que ele disse? Eva, pode comer, você não vai morrer. Primeiro coloca a dúvida, segundo, coloca uma mentira. E por terceiro, após você cometer o pecado, ele é o acusador de nossos irmãos. Dúvida, mentira e acusação. Mas graças a Deus que nós temos o nosso amigo fiel, Jesus Cristo, que ao invés da dúvida, nos dá a fé, a certeza da sua palavra. Em vez da mentira, nos traz a verdade da sua palavra. Em vez da acusação, mediante o seu sangue, nos traz a absolvição. Por isso que nós devemos ter o escudo da fé, a espada do Espírito, a espada da verdade e o capacete da salvação. Ter em mente que os nossos pecados não são maiores que o sangue de Jesus Cristo. E o que Deus nos clama é para que nós venhamos confiar nele, apesar das circunstâncias. Lembra de Pedro? Pedro, quando foi andar sobre as águas, enquanto ele estava focado em Jesus, enquanto ele tinha confiança em Jesus, ele pôde andar sobre as águas. Mas à medida que os seus olhos se voltaram para as circunstâncias, ele começou a afundar. Que os nossos olhos estejam voltados para a palavra de Deus, que é fiel para se cumprir. Qual o segredo de Abacuque? Abacuque saiu do momento de aflição,
de dúvida para um momento de louvor, para um momento de cântico. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá confiando no Senhor. E o nome de Abacuque é muito lindo. Para resumir, para que nós já estamos acabando. Você sabe qual é o significado do nome de Abacuque? É a mensagem do livro. Abacuque significa abraço. Então que eu, você, todos que estão em casa, possamos abraçar a palavra de Deus, abraçar Deus, ter fé nele, confiança, apesar das circunstâncias. Que os nossos óculos sejam os óculos da fé, não olhar as coisas observando apenas as coisas atuais, mas olhando lá para frente, que a nossa esperança, o nosso futuro vai mudar o nosso presente. E para terminar, que a gente possa fazer como Abacuque. Abacuque estava ansioso, aflito. O que ele fez? Ele lançou sobre Deus toda a sua ansiedade. Por quê? Porque, irmãos, Deus tem cuidado de nós. Paulo diz assim, ó, diante de toda essa situação, desse caos social em que vivemos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica, da gratidão, e o Deus de paz, que excede, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai satisfazer, vai acalmar a sua mente e o seu coração, os seus sentimentos. Qual é o nosso problema? Ansiedade. Qual a solução? Orar como Abacuque fez. E o resultado? A paz que excede todo entendimento. Que possamos ter esperança ao invés de medo e confiança ao invés de ansiedade. Que esse seja um momento oportuno para a gente meditar na palavra de Deus em família, fazermos oração, comunhão. Esse é um tempo propício, irmãos, para tudo isso. Que Deus abençoe cada um que está em casa agora acompanhando esse culto. Vamos fazer um louvor de adoração a Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça
floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que você esteve conosco nesta noite. O nosso vídeo, a nossa pregação teve uma queda durante a pregação por causa da internet. E nós vamos agora fazer uma edição e juntar as partes e depois republicar esta mensagem poderosa da parte de Deus neste momento que nós estamos passando e vivendo. Que essa palavra, eu tenho certeza que ela nos traz conforto ao nosso coração, esperança e, mais importante, confiança no nosso Deus. Que Deus te abençoe por você estar aí conosco. Amanhã estaremos aqui novamente, juntos, adorando ao nome do Senhor. E a mensagem para nós nos dias de hoje não é outra, a não ser buscar ao Senhor, se arrepender, se converter, buscar a presença dEle. E Ele há de dar uma grande vitória para o nosso Brasil. Nós cremos nisso. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Pai Celestial, aos nossos irmãos, Senhor, que estão nos seus lares, na sua casa, que estão, Senhor Jesus, agora orando juntamente comigo, Pai, precisando de um conforto, precisando de uma palavra de esperança, precisando que a ansiedade venha diminuir nas suas vidas, em que a alegria volte a reinar, Senhor, mas Tu és a nossa alegria, Pai, como foi pregado e cantado ainda, Senhor, que venha a faltar. Nós cantamos isso por muitas vezes em época de bonança, Senhor, em época que não tínhamos uma apreensão como esta, uma situação como esta, Senhor. E agora a Tua igreja possa viver aquilo que pregou, ensinou, cantou, ó Deus, e possamos ser alimentados por Ti, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos, Pai. Tudo está diante da Tua presença. A nossa confiança está plena diante de Ti, Senhor. Pai, aonde tem um irmão, uma irmã nos ouvindo neste momento, que o Teu Espírito Santo possa consolar, confortar, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer ânimo, Senhor, a esta vida, a este irmão, a esta irmã, Senhor, e que possa lá na sua casa ser cheio do Espírito Santo, cheio do Teu poder, da Tua graça, Senhor. Pai, é a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua audiência, sua presença, a presença do irmão Júnior, da sua esposa. Para mim subir e finalizar o vídeo, cante mais um louvor ou continue o mesmo, e aí finalizaremos a nossa transmissão aqui nesta noite.
da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.